A arte existe porque a vida só não basta. Ariano Suassuna. Digo isso para falar de Dias Brasil, um artista plástico cearense que, através de seus desenhos e pinturas, leva a consciência comunitária, coletiva, de acessibilidade e humanidade a todos que entram em contato com a sua obra. Vem, vamos conhecer o dia desse profissional, dando vida às suas obras e esperança a muita gente. Olá, eu sou Dias Brasil, eu sou artista plástico, arte educador e aqui é meu espaço, o espaço de trabalho, de vida, onde eu desenvolvo meus projetos. Dias Brasil. Leva a arte para além das obras idealizadas e da beleza estética das cores e das formas. Não é bonito de se ver? Sejam muito bem-vindos. Vamos conhecer aqui o meu trabalho, um pouco mais do meu trabalho. Aqui são os cangaceirinhos. Suas criações mais intrigantes por si só dão um tom de sua consciência social e artística. A série mais recente, Cangaceirinhos, traz ludicidade a histórias marcadas por injustiças, violências e equívocos históricos importantes para a cultura nordestina. É uma série que eu chamo Os Cangaceirinhos. Ele tem uma influência do Nordeste, do povo nordestino e também do cangaço, mas eu abordo de uma forma mais lúdica, mais colorida. E gosto também de trabalhar em vários suportes. Aqui é uma tábua de madeira, né? Uma tábua de carne. E eu gosto de usar trabalhos bem diferentes. Aqui é um trabalho, tem um pouco, é um papel parede, que eu aproveito também, faço uma colagem, um desenho. Esse outro aqui também é um recorte com placa de cortiça em papel parede. Esse é um trabalho mais caricato, né? Tem um pouco de caricatura, mas também eu passeio em outras áreas, faço um trabalho também mais realista. Aqui tem um Don Quixote e do lado tem uma colagem de um cangaceirinho. E também aproveito materiais. Aqui é um tronco de madeira que ele foi reutilizado para fazer também um personagem do cangaceirinho. Isso aqui são alguns trabalhos. Também tem trabalho em tela, né? A pintura acrílica sobre tela. Eu também muitas vezes eu coloco o personagem, mas eu tiro também as armas, às vezes coloco armas. Tem uma mistura, né? Tá entre ali um trabalho lúdico, mas também tem um trabalho mais realista, mais atual. Eu vou mostrar aqui mais um outro aqui que ele é mais realista, né? Que tá aqui propriamente o Lampião e a Maria Bonita, mas eu costumo dizer que a minha série são Os Cangaceirinhos. Vou apresentar aqui o meu acervo, né? Meu pequeno acervo. E eu tenho aqui alguns trabalhos também mais recentes, né, que são os cangaceirinhos. E eu gosto de usar materiais diversos. Eu uso tela, eu uso papel, eu uso placa de cortiça, eu uso madeira, eu uso lona de caminhão, eu uso tecido de cortina. Bom, eu também tenho aqui para mostrar aqui também uma referência do Van Gogh, né, onde eu fiz o girassol, mas eu sempre coloco o personagem, os cangaceirinhos. E tenho, na verdade eu trabalho 3 séries, né? Série Mulher, que é essa série aqui de mulheres. E aí eu tenho a série Os Cangaceirinhos e eu tenho a série Sinuosa, que é essa aqui. Bom, agora eu vou fazer um desenho.
Sua preocupação social é latente, porque além de artista plástico, é também educador, mestre de futuras gerações. Ele ensina crianças e jovens com limitações a desenharem e pintarem suas próprias histórias, de superação e quebra de obstáculos. Os projetos de arte social é a gente trazer essas pessoas que têm transtornos, têm a cegueira, têm algum tipo de deficiência, déficit cognitivo, para trazer para o nível de igualdade para as pessoas que não têm. Eu sou um artista visual, não tenho nenhum transtorno, não tenho nenhum déficit, mas assim, eles podem fazer um trabalho tão bom quanto o meu, porque aquilo é uma expressão não verbal de uma pessoa, independente dele ter uma deficiência ou não. Tem às vezes uma deficiência técnica, mas isso não quer dizer nada, então eu acho que a minha busca e missão e propósito nisso é trazer essas pessoas para o nível de igualdade de qualquer outro artista. Então aqui uma prova de um trabalho feito pela Universidade Federal do Ceará, catálogo de artistas com deficiência, tem a chancela da universidade, do reitor, e aqui tem a galeria de artistas. Então está aqui a artista aqui do projeto, né, que a Ariel, Cores da Arte, que ela é uma artista em visual. Né? Tem o calendário Ressignificarte, que foi feito pela FTD Editora, e ela adquiriu as obras dos artistas, né? Falando disso, né? De ressignificar, né? a arte com essas pessoas. Tem um personagem que eu creio que ele se chama Sete. Ele é uma pessoa, um personagem visual, onde a gente tem um projeto de tornar ele uma escultura. Eu vou mostrar agora alguns trabalhos de artistas que eu chamo de invisuais, que na verdade são pessoas com cegueira total. Um projeto chamado Cores da Arte, que eu desenvolvi em parceria com o Instituto de Cegos do Ceará, ou o SAC, a Sociedade de Assistência aos Cegos. E esse projeto foi desenvolvido lá, entre os anos 2018 e 2021, onde eu formei a primeira turma de artistas visuais independentes. São 6. E depois nós fizemos várias exposições. Eu vou mostrar o trabalho de 3 artistas do projeto. E um detalhe é que essas pessoas nunca desenharam antes, nem fizeram nenhum curso de arte antes da cegueira total. Então foi a partir disso que eu desenvolvi, né? Então a gente foi construindo, começando com desenhos às cegas, e depois ali eu fiz um resgate de memória da infância, de quando eles tinham alguma memória visual, e aquelas pessoas que nasceram cegas, elas foram desenvolvendo os próprios desenhos e as próprias temáticas. Em cima daquilo eu criei o olho-mão, o olho-guia, onde ele marcava lá o local, e todos os desenhos e as pinturas não tem relevo, não tem marcação, para trazer justamente para o nível de igualdade dos artistas visuais. Esse aqui é o trabalho da Ariel, chama Rostos. Ela está com 50 anos, ela teve retinopatia diabética, cegueira total. Esse aqui é o da Beca, ela nasceu com glaucoma congênito, nasceu cega. Essa aqui que entrou por último, e eu fiz 40 horas de oficina com ela, ela está desenhando os gatos. E esse é o Kiko, ele vem da agricultura familiar, ele teve um tumor no nervo óptico, cegueira total também, e desenha árvores, ele vem da agricultura familiar. São os 3 trabalhos dos artistas em visuais. E agora eu também estou desenvolvendo um projeto novo, que ele chama DB7 Arte, que é um projeto com pessoas com autismo e TDAH. E a gente está desenvolvendo lá em Itapiúna, na cidade de Itapiúna, interior do Ceará. E eles me convidaram para desenvolver um projeto lá, de arte, de desenho e pintura, para que eles se desenvolvessem. Porque esse projeto já vinha sendo feito lá há 6, 7 meses, mas como a presidente fazia o projeto, ela não tinha formação em artes, ela era apenas pedagoga, ela não estava conseguindo avanços na criação, no desenvolvimento deles através do desenho. Eles estavam fazendo constantemente, toda semana, mas não estava tendo avanços. E aí ela me convidou, eu disse que faria esse projeto, porque na verdade ela queria fazer uma exposição em Fortaleza para mostrar o trabalho deles, mas que quando ela me passou os desenhos, eu falei para ela que não tinha muita condição, que era mais ou menos esse tipo aqui de desenho, esse desenho aqui, esse aqui, esse,
Então eu falei para ela que eu precisava ir lá, fazer um teste de aptidão, conhecer um pouco mais da história e baseado nisso a gente poderia desenvolver um projeto fazendo um retrocesso, recomeçando, e assim aconteceu. Eu fui lá em junho, fiz uma prova de aptidão, foram 8, ficaram 7, um não passou no teste, e ele já tinha assim, cada um tinha um desenho, no caso do Enzo Gabriel, ele desenha robôs, né? Esse aqui é um dos primeiros desenhos dele, já está desenhando assim. Aí nós temos ele tem 7 anos, nós temos a Vitória, tem 8 anos, ela desenhava assim, já está desenhando assim. Ela faz bailarinas. Aí nós temos a Giovana, que tem 9 anos, desenhava assim e já está desenhando assim. Aí nós temos o Antônio Henrique. O Antônio Henrique, ele não pintava, ele não aceitava pintar. Na terceira aula ele já estava pintando comigo. E aqui nós temos a Catarina Garcia, que ela desenhava assim, e agora ela já está desenhando nesse nível. E o Franzé, que é o adulto, ele tinha esses desenhos geométricos e ele já está desenhando assim. Então, além do desafio de trabalhar com pessoas com autismo, déficit cognitivo e pessoas com TDAH, o desafio maior é na sala de aula eu ter 3 crianças, 3 adolescentes e um adulto. Então eu tenho que levar 3 metodologias diferentes, porque os adolescentes e o adulto já estão com nível mais avançado de desenho do que as 3 crianças. Pois é, uma das coisas que eu identifiquei nos alunos artistas é que cada um já tinha a sua linguagem, só de forma precária, né, de forma meio amadora, mas que eles já sinalizavam uma temática. E aí, em cima disso, eu vou dando as coordenadas. No caso do Enzo, ele já fazia robôs, e aí eu vou dando as coordenadas para que ele vá melhorando. Aqui ele faz bonecas, meninas com cogumelos, coelhos, carros, trabalho geométrico e bailarinas. Então a gente vai em cima já dessa linguagem, eu vou dando um norte, porque se não for assim, eles fazem um monte de coisa, um monte de desenho e acaba não seguindo uma temática, não seguindo uma linha e vai se perdendo no meio do caminho. E eu já procuro ser bem objetivo. Já trago também uma escolha do nome como assinatura. Então a gente faz todo um trabalho como um trabalho de artista mesmo. Todo um processo de orientação nesse sentido. A primeira coisa que eu faço não é ir só para a sala de aula. É por isso que eu prefiro desenvolver um projeto tendo a minha identidade do que só ir dar aula e ir embora. Porque eu mergulho na vida da criança, do adolescente, do adulto, eu mergulho na vida do artista, eu mergulho na vida da pesquisa, eu mergulho na vida das pessoas, dos familiares e da comunidade em si. A gente quer fazer uma coisa maior, mais abrangente. E no caso, o desenho, a pintura é apenas um meio. Mas o que a gente faz lá é que ele melhore o rendimento dele na escola, obedeça os pais, se comunique melhor com a comunidade, porque a pessoa com autismo TDAH, ela tem uma dificuldade de socialização, de isolamento, e o próprio artista já tem uma vida isolada, né? Ele, a obra dele ali. Então a gente procura trazer essa interação, porque as pessoas dizem, né, aí em várias pesquisas, que essas pessoas não se socializam muito e tal, mas todos esses trabalhos aqui, eles estão fazendo junto ali, trocando ideias, e um vai puxando aqui o outro, e a gente abrange toda a comunidade, não só através do desenho e pintura, mas em outros fatores. Melhora na família, na escola e na comunidade. Meu nome é Gilma Holanda, sou neuropediatra, então assim, a arte entra, assim, eu acho que com mais de 50% da terapia. Por quê? Porque a arte ajuda a terapeuta a realizar os movimentos certos e os movimentos que a criança tem que aprender, que não sabe por conta da sua deficiência. E através dela, através da arte, a criança se estimula, a criança vibra. A gente já chegou a fazer exposição de arte aqui umas 3 vezes, com premiação. Se não fosse a arte, a cor, o desenho, a gente não conseguiria 20% do que a gente consegue. A criança com autismo,
que é assim, a nota mais clara que a gente tem aqui, a maioria das crianças, elas antigamente, quando se dava um diagnóstico de autismo, era como um atestado de incompetência. Hoje não, hoje você vê autista inserido no mercado, vê autista casado, vê autista na sociedade direitinho. Por quê? Porque eles foram terapeutizados através da arte, da físio, fono, TO, psicólogo, pedagogo, psicopedagoga e através da arte, mesmo que elas também aprendem na faculdade. Então, assim, se não fosse assim, não teria graça, não teria o menor interesse, eu tenho certeza. Então, quando eles chegam aqui, tem muitos que dizem, tia, me dá um papel, porque eles acham que eles vêm aqui brincar de desenhar. Então, o desenho para essas crianças significa o brincar que ela não sabe, o brincar que às vezes ela não tem o brinquedo, às vezes eles mesmo criam os brinquedos. Tem muitos aqui que desenham, por exemplo, num avião e fazem aquele avião colorido e aquilo ali é um avião para a vida toda para eles. Então, assim, é emocionante. Tem dias que eu saio daqui com vontade, às vezes, de chorar, mas não de raiva, é só de emoção. Né? Então, eu acho que no nosso país a arte ainda não é tão valorizada. Eu morei 4 anos na Europa, lá tudo que é de arte é valorizado. Um risco num papel dado por um artista é valorizado. Aqui não, aqui você tem que ser muito bom para ser valorizado. Haja visto aquele povo que trabalha na beira-mar, né? Que são pessoas muito humildes às vezes e que tem coisas belíssimas para mostrar e as pessoas não dão valor. Nós temos vários tipos de autismo. Nós temos o TEA, o transtorno do espectro autístico. Nós temos o autismo propriamente dito e o autismo de altas habilidades. São crianças que têm algum tipo de limitações motoras, auditivas, cognitivas muitas vezes. Então, quando você tem um grau mais leve, você diz que ele tem um TEA. E esse TEA a gente reabilita muito, mas muito mesmo. Tem o autismo, que a gente também reabilita, e quantas vezes chega aqui uma criança autista, a gente dá o diagnóstico e percebe que o pai também é autista. Muitas e muitas vezes, não conto as vezes. E o de altas habilidades é mais difícil a gente encontrar com os pais, mas aqui nós temos várias de altas habilidades. Criança com 3 anos que sabe falar inglês, que sabe ler, que sabe desenhar, que sabe criar coisas. Então, esses são os ETs, né? Que são os diferentes. Mas esses, eu acho, no meu entender, são os mais difíceis de serem trabalhados. Por quê? Porque eles têm uma arte, eles não têm as atividades normais do dia a dia. Eu acho que o maior beneficiado sou eu, porque eu fui uma pessoa que fui criado com privilégios. Meu pai sempre foi empresário, sempre estudei em escola privada, particular, morava nos melhores bairros de Fortaleza e nunca me faltou nada. E quando você se depara com esse universo dessas pessoas de carência financeira, carência afetiva, familiar, não tem recursos, preconceito, e a gente começa a olhar a arte como um meio de transformação. Né? E primeiro eu me transformo para depois conseguir com que eles se transformem, né, através da arte. E traz também uma esperança para essas crianças que são muito discriminadas. Não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. A arte, você precisa ter um resultado muito grande para você conseguir se sobressair. Então as pessoas olham sempre a arte como uma coisa desnecessária, que não leva a lugar nenhum, certo? Mas aqui é uma prova disso. Nós temos aqui hoje uma porção de obras das crianças com deficiência cognitiva, deficiência mental, algum tipo de deficiência. Vamos ver? A Heloísa começou a desenhar desde criança, né? E eu sempre incentivei. Mas como não tinha professor lá, eu incentivava em casa mesmo, né? Ela sempre gostou de desenhar bonecas, porque assim, quando ela era pequena, ela pedia muito, né, para eu comprar brinquedos para ela, boneca que ela assistia, né, e queria. E eu, Heloísa, não posso te dar, porque é caro, né?
as condições não eram boas, né? Só dava o necessário. E ela desenhava e disse daqui, mãe, um dia eu vou ter condições de comprar uma boneca original, porque para ela tinha que ser original, né? Mas graças a Deus, né, com dias apareceu em nossas vidas, assim como um relâmpago, né? E ela conseguiu entrar no curso, por sorte, Deus é bom, né? E agora, ela ter um quadro desse, para mim, é um sonho realizado. Eu fico emocionada quando eu vi ele, que ela conseguiu entrar no curso, eu até fico arrepiada só em falar, porque só em ela ter um quadro assim, não precisa nem vender, para mim já é um grande sonho, né? Para mim já é um grande sonho. Olha como é lindo. E ela está se especializando cada dia mais, né? Cada dia mais ela está fazendo mais, muito melhor. E é o futuro dela, né? Eu digo assim, eu estou garantindo o futuro dela. Nesses dias a gente conversando, brincando, a gente vendendo os doces lá, e eu acabei caindo. Aí eu brincando na internet, dizendo, olha, para garantir o futuro da minha filha, eu ia quebrar a minha mão. Mas eu faria isso e muito mais, né? Porque a minha filha é meu presente de Deus. O projeto de BB7 Artes para minha filha está sendo muito importante, porque está abrindo um leque de oportunidades para ela, né? Ela sempre gostou de desenhar, né? Eu fazia uns rabiscozinhos e ela gostava de estar lá copiando, né? E assim, ela foi começando a desenvolver o gosto pelo desenho por ela própria, foi vendo, ela foi pesquisando na internet. E quando a Gilane disse que um professor de artes, um artista visual vinha porque achou interessante os desenhos das crianças, eu fiquei assim muito empolgada. Eu vi assim uma oportunidade muito grande, um leque que vai abrir de oportunidades para ela. Assim, ela tem o TEA, né? Então ela é muito fechada, especialmente depois da pandemia, ela é muito fechada no mundo dela. E quando ela desenha, né, ela fica mais calma, ela buscou no desenho, especialmente no ano da pandemia, ela se acalmava muito, porque como ela passava noite, ela virava noites de sono, então ela encontrava no desenho uma maneira de se acalmar. Aí quando ela voltou às aulas, que a professora dela começou a falar de Van Gogh, e ela começou a se empolgar com a pintura em papel, né, com tinta. E quando a Gilane disse que ele vinha, assim, pronto, é a oportunidade perfeita, né? Porque eu acho que ela, mesmo tendo o transtorno dela, ela pode ser o que ela quiser. E eu vejo que eu colocando, incentivando ela, mesmo com as limitações dela, que eu sei que ela tem, né? Mas mesmo assim, incentivando ela a querer se abrir para o mundo, ela vai conseguir chegar longe, né? Eu tenho essa ciência que ela pode. Eu vejo com o curso de artes, né? Assim, uma gama, ela pode daqui a algum tempo conseguir uma bolsa fora, porque isso é possível, né? Com a arte, ela pode abrir assim a oportunidade dela ter outras coisas, outros cursos fora, uma faculdade bem melhor. Justamente com a arte, né? Ela abrindo o mundo dela com a arte, né? Então, assim, eu vejo o desenvolvimento dela, né? Eu vejo como ela melhorou muito com profundidade, agora com composição, porque ela antigamente não fazia composição, né? Ela fazia só um desenho e pronto. Agora, com o Dias incentivando ela a fazer a composição, ela tá fazendo bem melhor a composição. Foi uma luta para poder ela abrir a cabeça, né? Teve que conversar muito, mas ela entendeu e isso já é um ganho, porque ela tem uma característica dela que é ela ser rígida nas coisas, né? É muito difícil dela se abrir para outras coisas, né? Então, com o curso já é um ganho a mais, porque ela vai vendo que para poder ela conseguir chegar onde ela quer, ela tem que tentar se abrir a algumas coisas, algumas modificações, que não vai fazer ela entrar em crise, ela vai se adaptando àquelas mudanças e vai conseguindo chegar mais longe. Essa daqui eu achei muito linda porque ela foi a primeira vez que ela usou esse movimento no vestido. Antigamente ela só usava o movimento 2D, né, que era só o reto. E aqui ela, com a referência que ele deu, ela começou a colocar esses movimentos no vestido. Então ficou muito interessante, tanto que ela usou também nessa outra, que é justamente o trabalho que ela está começando a desenvolver, que é umas garotinhas cogumelos, né? Ela vai olhando os cogumelos e vai fazendo inspirados nos cogumelos, já tem outras inspiradas em cogumelos. E assim, você vê a pintura também, ela foi melhorando na pintura, foi melhorando na profundidade do desenho, né? Então assim, é um ganho muito bom, assim, com pouco tempo que ela tem já de curso, né? Ela já conseguiu ter um ganho bom no desenvolvimento dela na pintura. Eu achei lindo! Eu fiquei empolgada com esse desenho da caneca.
Tem esse aqui e tinha outro que ele trouxe, o primeiro que ela fez, que era uma bailarinazinha. Também ficou muito lindo. Eu amei. Quando eu olhei assistindo, eu dei vontade de chorar. Eu disse, olha minha filha com a canequinha. Há 3 anos e meio atrás, aconteceu uma coisa muito triste na minha vida, que foi a morte da minha mãe. A partir desse momento, eu praticamente fiquei sem saída, mano. Por isso os quadrados, que representam a maneira que eu me sentia na época que eu perdi minha mãe, até um tempo atrás, antes de conhecer a associação. Os quadrados representam aquele coisa fechada, que não tem saída para canto nenhum, eu olhava para o canto e para outro e não via ninguém que me ajudasse, nada. Aí eu comecei a fazer assim. E as cores representam os sentimentos. Os mais escuros era a época mais triste da minha vida e como tu percebe, vai puxando para os mais claros, que representam os tempos mais felizes, a partir do momento que eu conheci a associação. Ele me incentivou assim, ele disse que eu poderia botar todos os sentimentos que eu tinha dentro de mim para fora. Aí ele encontrou uma maneira de eu liberar meus sentimentos, a tristeza, tudo. E foi assim que ele encontrou, a partir dos quadrados. Eu pensei, demorou um tempo, porque os quadrados nem tanto, o que demorou foi mais a escolha das cores. Porque, tipo, o lilás representa a cor mais triste da época da minha vida, já o azul representa uma fase mais feliz. Tanto que tu percebe, vai subindo, a partir que vai subindo, vai ficando mais claro, que é quando a associação entrou na minha vida. A associação entrou na minha vida há 2 anos atrás. Eu praticamente fiquei sem nada, quem me ajudava eram meus padrinhos. Eu me alimentava lá, mas eu não tinha renda nem nada. Aí a partir da tia Gilane, que me ajudou, ela fez algumas coisas para me ajudar a pagar nas contas, na diária de casa. Aí a partir desse momento que a associação entrou na minha vida. De verdade, eu espero levar essas obras para outros países e virar um grande pintor. Olá, sou a Gerlânia, faço um trabalho voluntário na ASPED. Dias Brasil, né? Uma mãe disse que Dias Brasil chegou na ASPED, na Associação da Pessoa com Deficiência, como relâmpago. Quando o Dias chegou, ele orientou para fazer essas canecas, onde coloca o desenho dos alunos artistas e a gente faz a venda das canecas para manter o projeto. Entre outras situações que ele está nos orientando para angariar recursos para o projeto. Foi através de um simples projeto que nós chegamos a essas obras de arte. Infelizmente, hoje em dia, nós nos deparamos com muito preconceito ainda, muita discriminação, desvalorização para com a pessoa com deficiência. Então, eu peço às famílias, pai, mãe, familiares de pessoas com deficiências, para juntar-se a todos os grupos que fazem esse trabalho, assim como a Associação da Pessoa com Deficiência de Itapiúna, para que juntos possamos romper com todas as barreiras e derrubar mesmo esse mundo de preconceito, de discriminação, porque infelizmente os políticos, gestores ainda deixam muito a desejar. Eles não valorizam as políticas públicas, porque políticas públicas nós temos muitas. Nós temos a lei LBI, a Lei da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto. É uma lei que ela ampara bastante a pessoa com deficiência em várias áreas, inclusive na área de artes. Mas, infelizmente, ainda não se é feito um trabalho, não se é respeitada a política da pessoa com deficiência. Então, tem que partir mesmo das famílias, da gente, das mães, dos pais. Vamos nos juntar, vamos nos unir, dar as mãos e vamos fazer com que a inclusão da pessoa com deficiência vire rotina. Aprendemos a importância social que um artista tem em uma comunidade, que com trabalho e sensibilidade cria realidades e oportunidades para crescimento pessoal e coletivo de crianças e jovens cearenses. Muito obrigado por compartilhar o seu dia de profissional conosco, Dias. O programa Ponto a Ponto na TV volta segunda-feira. Nós voltamos na sexta-feira, com muito mais profissionais, profissões e os seus ofícios. Bom final de semana e até mais!